Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de reta final para FGV. E a gente vai começar o nosso conteúdo sobre Oracle Database, fechado? Então a gente vai rever aqui alguns conceitos que a FGV cobra, explorar também alguns assuntos, algumas matérias que são importantes dentro desse macro de banco de dados Oracle, fechado? Eu sou o professor Sérgio Cierro e nesse primeiro bloco a gente vai rever alguns conceitos que tangem toda essa tecnologia de banco de dados Oracle, fechado? Então vamos aqui para o nosso material. Vamos falar sobre banco de dados Oracle focado para a FGV, fechado? Então, em primeiro ponto, a gente vai fazer uma rápida introdução. Então, a gente vai rever alguns conceitos de modelo relacional, de banco de dados de rede e também entender como o banco de dados Oracle ele é construído usando quais desses conceitos. Fechado? Então, revendo alguns pontos importantes sobre banco de dados de uma forma geral, toda organização possui informações e dados que devem ser armazenadas e gerenciadas para atender aos seus requisitos, atender o seu mini mundo, né? O seu universo de análise, aquilo que eu estou modelando, aquilo que eu estou analisando. Uma organização deve coletar e manter registros, e quando a gente olha para o banco de dados, quem vai fazer isso é o SGBD que eu escolher, né? Pensando em modelo relacional. Quando a gente pensa em modelo relacional, a gente vai ter um SGBD, tanto no modelo relacional ou até mesmo no modelo NoSQL, que não adotam intrinsecamente o modelo relacional. A gente vai ter um SGBD e esse software, essa ferramenta, vai ser responsável por armazenar, por gerenciar, por controlar os registros que eu estou utilizando ali dentro da minha organização. As informações devem estar disponíveis sempre que necessário. Então a gente relembra um conceito de disponibilidade. Um banco de dados ele é uma coleção organizada de informações. Então, quando a gente olha para o modelo relacional, que é o que tange o nosso banco de dados Oracle, a gente está falando de dados estruturados, ou seja, eu preciso definir previamente qual o tipo de dado que eu vou armazenar dentro desse meu banco. O objetivo de um banco de dados, e isso inclui, obviamente, o Oracle, é coletar, armazenar e recuperar informações relacionadas para uso por aplicativos de banco de dados. Os nossos aplicativos são os nossos clientes, né? Quem vai consumir todos aqueles dados que estão armazenados, nossos sistemas de RH, sistema de financeiro, enfim, qualquer sistema que essa organização vá utilizar que precise fazer uso de um banco de dados. Um SGBD, um sistema de gerenciamento de banco de dados, ele é um software, ele é uma ferramenta que controla o armazenamento, a organização e a recuperação de dados. Quando a gente pensa em SGBD, a gente pensa quem vai controlar o acesso, definir permissões, definir quais usuários podem acessar, quais os privilégios que esses usuários vão ter, se eles podem escrever, se eles vão só ler dados. E o SGBD também ele controla esse acesso concorrente, né? A ideia é que a gente tenha vários usuários, várias aplicações clientes consumindo o nosso banco de dados. Então, cabe ao SGBD fazer o controle desse acesso, gerenciar as transações que vão estar ocorrendo simultaneamente lá no nosso banco de dados. Um aplicativo de banco de dados é um programa que interage com o nosso banco para acessar e manipular dados. Então, todo sistema, toda ferramenta que vai escrever alguma coisa no meu banco, vai fazer uma consulta no meu banco. E aqui a gente tem dois tipos importantes de banco de dados. A gente tem um banco de dados hierárquico, que organiza os dados em uma estrutura de árvore. O modelo relacional ele trabalha com tabelas, né, linhas e colunas. Nosso banco hierárquico ele trabalha em uma estrutura de árvore. Um outro tipo de importante de banco de dados é o banco de dados de rede. Ele é semelhante a um banco de dados hierárquico, exceto que os registros têm um relacionamento muitos para muitos. Ou seja, na hierarquia, eu sempre vou ter um relacionamento de cima para baixo, né? De um para muitos. Então, um registro ele vai se relacionar, ele pode se relacionar com outro ou mais registros. No caso de rede, isso não se restringe, esse relacionamento não se restringe de cima para baixo.
a gente pode ter para todos os lados, exatamente por isso que ele tem esse nome de rede. Fechado? Um banco de dados relacional, ele é um banco em conformidade com o modelo relacional. Então, quando a gente pensa em modelo relacional, a gente pensa em entidades e relacionamentos. A gente vai ter as nossas entidades, vão ser objetos que vão representar algo no mundo real, seja ele tangível ou intangível, um aspecto, uma pessoa, uma classe de usuários. E os relacionamentos diz respeito a como essa minha entidade relaciona. A gente pode ter uma entidade, por exemplo, aluno, uma entidade disciplina, uma entidade disciplina. Qual seria um relacionamento, um possível relacionamento entre essas duas entidades? Matrícula, né? Em qual disciplina meu aluno está matriculado, ou em quantas disciplinas, o meu aluno ele pode se matricular em quantas disciplinas, a disciplina ela pode receber quantos alunos. Então a gente vai construindo todo esse modelo relacional especificando esses relacionamentos. O modelo relacional possui os seguintes aspectos principais em termos de estrutura: objetos bem definidos, lembrando exatamente o conceito de dados estruturados, modelo relacional, dados estruturados. Eu preciso definir previamente que tipo de dado será armazenado, qual dado será armazenado lá no meu banco de dados. Então, objetos bem definidos armazenam ou acessam os dados de um banco de dados. Em termos de operações, ações claramente definidas. Quando a gente olha para o SQL, que é uma das linguagens que nós utilizamos para controlar o nosso banco de dados relacional, a gente vê o conceito de declarativo. Então, a linguagem SQL é uma linguagem declarativa. Eu preciso definir claramente o que será feito. Eu não preciso me preocupar em como será feito, mas eu preciso declarar explicitamente o que precisa ser feito. Então, o modelo relacional em termos de operações, ações claramente definidas, que permitem os aplicativos manipular os nossos dados. Tudo aquilo que envolve manipular dado, inserir dado novo, consultar dado existente, alterar, enfim, qualquer ação que eu precise fazer lá no meu dado. E as estruturas de um banco de dados, então acessar as minhas tabelas, acessar os meus bancos e assim por diante. Em regras de integridade, governam as operações dos dados e nas estruturas de um banco de dados. Então, a gente tem a principal aqui, a gente tem restrições de integridade. Então, o dado que eu vou armazenar, ele tem que estar se comportando e respeitando o tipo que eu previamente defini naquela minha coluna. Eu tenho restrições de referência. Então, a gente lembra os conceitos de chave primária, chave estrangeira. Eu tenho que referenciar corretamente as ocorrências da minha entidade, as instâncias da minha entidade, utilizando as chaves primárias e as chaves estrangeiras. Eu não posso ter algum tipo de quebra dessa restrição. Se eu for declarar uma chave estrangeira, se eu for inserir um dado naquela minha chave estrangeira, eu tenho que garantir que aquele dado ele já existe no campo que eu estou referenciando, que geralmente é a minha chave primária. Um banco de dados relacional, ele armazena dados em conjuntos de relações simples. Uma relação é um conjunto de tuplas. A tupla, ela é geralmente a nossa linha, né? A linha, ela é a ocorrência da minha entidade, ela é uma instância da minha entidade. Uma tupla é um conjunto não ordenado de valores de atributos. Então, as minhas colunas representam os valores que eu vou armazenar e a minha linha representa uma ocorrência daquela entidade juntamente com os valores de cada coluna referente àquela instância, àquela ocorrência. Uma tabela, uma representação bidimensional de uma relação, na forma de linhas, nossas tuplas, e na forma de colunas, os nossos atributos. Cada linha possui o mesmo conjunto de colunas. Pode acontecer de eu não ter todas as colunas preenchidas de acordo com aquela instância, de acordo com as regras que eu defini. Quando a gente está criando uma tabela, a gente pode definir uma restrição not null. Vou botar aqui, ó, uma restrição de integridade not null. Isso aqui significa o quê? Que aquela coluna específica, ela não vai aceitar valores vazios.
Fechado? Então eu estou garantindo através de uma restrição que aquela coluna ela não toda vez que eu inserir dado novo, uma linha nova, eu tenho que inserir também um valor para aquela coluna. Mas eu não sou obrigado a definir essa restrição. Ou seja, eventualmente eu posso me deparar com colunas que aceitam valores vazios. Então, cada linha ela possui o mesmo conjunto de colunas, mas ela pode não ter o mesmo conjunto de valores, dependendo das restrições que eu defini no momento que eu estava criando essa minha tabela, criando esse meu banco de dados. Um banco de dados relacional, ele armazena os dados em relações em tabelas. Então, geralmente, quando a gente faz uma consulta lá na nossa tabela, no nosso banco de dados, esse resultado é mostrado no formato de tabela para a gente poder manipular ali os nossos dados, as nossas informações. Um SGBDR. Ora, se SGBD é um sistema de gerenciamento de banco de dados, então uma ferramenta que a gente utiliza para controlar o acesso ao nosso banco, quando eu adiciono R, eu estou especificando que esse SGBD trata de um banco relacional. Fechado? Então esse R aqui é de relacional. Um SGBDR, ele pode mover dados para um banco de dados, eu posso inserir dados novos, eu vou armazenar esses dados, isso aqui de uma forma persistente, ou seja, uma vez que eu fiz uma instrução, declarei uma instrução que é para armazenar dado, que é para inserir dado, aquele valor ele só pode ser alterado ou removido se eu executar uma nova instrução declarando que aquele valor vai ser alterado ou vai ser removido. Recupera dados, então a gente trabalha aqui com consultas para fazer essa recuperação, para que os aplicativos possam manipular esses dados. Um SGBDR ele trabalha com dois tipos de operações. Nós temos operações lógicas, onde um aplicativo ele vai especificar qual o conteúdo é necessário de forma declarativa. Eu não sei o como vai acontecer, eu só quero que aconteça. E operações físicas, o SGBDR, determina como as coisas devem ser feitas e realiza a operação. Operação física já envolve ali a alteração de registro, né? Inserir novos dados nos meus registros, nos meus arquivos, que são utilizados para armazenar essa minha tabela ou esse meu banco. Armazena e recupera dados para que as operações físicas sejam transparentes para os aplicativos de bancos de dados. Então, toda vez que o meu aplicativo ele executa uma instrução, ele quer consultar ali um conjunto de dados, isso vai ser transparente para ele, ele não precisa saber o como foi feito, ele só precisa daquele resultado mostrado ali na tela, printado, imprimido, enfim, da forma como eu estiver trabalhando. O Oracle Database, agora entrando especificamente na parte do nosso banco de dados Oracle, ele é um SGBD-OR. Olha só, a gente tem mais uma letra aqui. Esse O, ele diz respeito a objeto. E o R, a gente já viu, a relacional. Então, olha só, o nosso banco de dados Oracle, ele adiciona um novo conceito à sua ferramenta, que é o conceito de objetos. Então, a ideia é que um banco de dados Oracle, ele traga características de recursos orientados a objetos e o nosso modelo relacional. Fechado? Então, ele estende esse modelo relacional adicionando características da orientação a objetos, como, por exemplo, tipos definidos pelo usuário, herança e polimorfismo. Então, isso é chamado de sistema de gerenciamento de banco de dados objeto relacional. O Oracle Database ele estende o modelo relacional a um modelo objeto relacional, possibilitando o armazenamento de modelos de negócios complexos em um banco de dados relacional. Então, a ideia disso aqui é que a gente acabe vencendo alguns obstáculos que o modelo relacional impõe para a gente. O principal deles é a tipificação do dado antes daquele armazenamento. O Oracle permite que o usuário ele tipifique isso no momento que ele estiver inserindo algum dado. E aí a gente pode definir atributos baseados na orientação a objetos. E eu não me limito à tipificação de dado igual ao modelo relacional.
No Oracle Database, então, a gente vai entrar agora num conceito de esquema, de objetos de esquema. O Oracle Database, um esquema, uma coleção de estruturas lógicas de dados ou objetos de esquema. Então, esquema, ele define tudo aquilo que eu tenho criado no meu banco, é como se fosse um dicionário. Coleção de estruturas lógicas, isso aqui envolve tudo que é lógico no meu banco, tabela, índices, views, visões. A gente também tem gatilhos, que são as nossas triggers. Então, tudo aquilo que eu defino na parte lógica do meu banco de dados vai ser definido pelo meu esquema. Um usuário de banco de dados, ele é proprietário de um esquema que tem o mesmo nome que o nome do usuário. Então, quando eu crio um usuário lá no meu Oracle, ele vai criar um esquema vinculado a esse usuário. Objetos de esquema, como tabelas, índices, views e gatilhos, podem ser criados e manipulados com linguagem SQL. E aí você precisa lembrar ali as principais instruções do SQL, os seus subconjuntos. Objetos de esquema são estruturas criadas pelo usuário que se referem diretamente aos dados no nosso banco. Então, quando eu falo em SQL, quando eu falo em criar estruturas de dados, a gente está falando da DDL, né? Um subconjunto lá do nosso SQL. Na linguagem de definição de dados, a gente tem o create, a instrução create, por onde eu crio tabelas, crio databases, crio índices, etc. Tenho também a instrução alter. Uma vez que eu criei aquele meu objeto, eu posso alterar ele, eu posso alterar o tipo de dado da minha coluna, posso adicionar uma nova coluna e assim por diante. Caso eu não queira mais esse meu objeto, eu posso fazer um drop. E aí esse drop ele vai deletar esse meu objeto juntamente com aquilo que eu armazenei nele. O banco de dados suporta muitos tipos de objetos de esquema, dos quais os mais importantes são as nossas tabelas e o índice, os nossos índices, que a gente cria ali para auxiliar no acesso às nossas tabelas. Um objeto de esquema é um tipo de objeto de banco de dados. Alguns objetos de banco de dados, como perfis e funções, não residem em esquemas. Então, quando a gente fala de usuário, aquilo não vai estar necessariamente residido no esquema do meu usuário. Isso vai estar dentro de algumas tabelas de sistemas lá do nosso Oracle. Então, entrando aqui no objeto de tabela, né? Uma tabela descreve uma entidade. Olha só o nosso modelo relacional. Nosso modelo relacional composto de entidades e relacionamento. E uma tabela ela vai descrever uma entidade e também um relacionamento muito para muitos. Uma coluna identifica um atributo da entidade, ou seja, uma característica. Uma característica da nossa entidade, um tipo de dado que eu quero armazenar daquela entidade, enquanto uma linha identifica a instância de uma entidade. Então, poderia ter, por exemplo, uma tabela aqui, ó, aluno. Então, eu quero aqui armazenar informações de aluno. Eu quero um nome. Quero armazenar o nome. Quero armazenar o nascimento. Quero armazenar o endereço. E armazenar o telefone, por exemplo. Então, aqui nós temos as nossas colunas. A coluna ela vai representar uma característica que eu quero armazenar da minha entidade. Quando eu venho aqui na linha, ele vai representar uma ocorrência dessa entidade. Por exemplo, o nome Sérgio. Nascimento, fevereiro. Endereço, rua, tal. Telefone, DDD 61, blá, blá, blá. Então, cada linha dessa vai representar um conjunto de... vai representar uma ocorrência da minha entidade. E essa ocorrência ela vai ter um conjunto de dados que vão estar vinculados a essa linha, respeitando as regras que eu defini em cada uma das colunas dessa minha tabela. Uma tabela é um conjunto de linhas e colunas, que nem a gente viu aqui, né? Cada coluna é atribuído um nome, um rótulo para essa coluna, que nem a gente colocou aqui, ó, nome, nascimento e assim por diante. Um tipo de dado. Então, aqui na coluna nome, eu quero um varchar com 255 caracteres. Ou seja, eu vou
A minha coluna nome ela vai aceitar dados do tipo string, né, do tipo texto de tamanho variável, até 255 caracteres. Aqui no telefone, ó, eu quero valores inteiros. Eu quero definir aqui que vai ser um valor inteiro, um valor decimal, então só vai aceitar valor numérico. E a largura é exatamente o tamanho desse meu dado. A gente vê isso mais claramente aqui no varchar, quando eu coloco 255. A ideia é que esse 255 ele represente exatamente o tamanho máximo de caracteres que eu posso colocar numa ocorrência aqui nessa coluna. É possível especificar algumas regras para cada uma dessas colunas, que a gente já falou. A gente pode especificar uma restrição de integridade na nossa coluna, e um exemplo é o not null, ou seja, quando eu for inserir uma nova instância, uma nova ocorrência dessa minha entidade, eu não posso inserir nenhum valor vazio. Por exemplo, eu estou inserindo um dado aqui, só que eu não vou inserir o dado de endereço, então ele vai especificar um null. Se eu criei essa minha coluna e disse que endereço é not null, ele vai dar um erro, né? Ele vai estar esperando algum tipo de dado para essa coluna endereço que está com a restrição not null. O outro objeto que nós vimos são os índices. O índice ele é uma estrutura de dados opcional. Eu posso ou não criar o meu índice, que pode ser criado em uma ou mais colunas de uma tabela. E o meu índice ele vai utilizar alguma coluna da minha tabela, geralmente a chave primária, como forma de fazer esse acesso. Ele vai ser um apoio ao acesso, né? Ele vai ajudar a localizar mais rápido linhas que eu estou procurando ali na minha tabela, em alguma consulta que eu estou especificando. Os índices podem aumentar o desempenho da recuperação de dados, uma vez que eles auxiliam a achar essa minha linha de forma mais rápida, bem semelhante a um sumário, né, a um índice de um catálogo telefônico. E aí existem alguns algoritmos com os quais o meu índice é construído. Um banco de dados ele pode usar índices para localizar as linhas solicitadas com mais eficiência. Os índices eles são logicamente e fisicamente dependentes dos dados, então é uma estrutura à parte da minha tabela. O meu índice, quando eu crio, ele não vai estar no mesmo arquivo, no mesmo registro da minha tabela, ele vai estar num arquivo à parte. E é possível descartar e criar índices sem afetar as tabelas ou outros índices. Como é que eu faço a criação e o descarte? Usando instruções do subconjunto DDL, create, alter e drop, que nem a gente já viu. O acesso aos dados no nosso Oracle, a gente pode fazer isso através de linguagem SQL, assim como praticamente qualquer SGBD do mercado. A linguagem SQL é uma linguagem declarativa, baseada em conjunto, que fornece uma interface para o SGBDR como o Oracle Database. Então, a partir da SQL, a gente pode consultar dados, a gente pode fazer alteração nos nossos dados. E aí o SQL ele trabalha com subconjuntos, tá? Um deles a gente já viu, que é o DDL, que é a linguagem de definição de dados. Então, são as instruções create. Então, create table, create database, create index. O alter, quando eu quiser alterar alguma característica, alguma definição desse objeto que eu criei, eu posso adicionar uma nova coluna, posso alterar o tipo de dado de uma coluna. E o drop, para eu deletar, né, para eu dropar, para eu remover o objeto que eu criei. A gente também tem a DML, então a DML é uma linguagem de manipulação dos nossos dados. Através do DML a gente pode fazer um insert, né? O insert a gente vai inserir novos dados dentro desse meu objeto. A gente pode fazer o update, caso eu queira fazer alguma atualização. A gente também pode fazer o remove, então eu quero remover, perdão, o delete, aonde eu quero deletar algum tipo de dado dentro da minha tabela. O delete ele não vai deletar a tabela, ele não deleta o objeto, ele deleta aquilo que eu tenho armazenado dentro do meu objeto. Se eu quiser deletar um objeto, a gente faz utilizando o drop. Fechado? A gente também tem a DQL, linguagem de consulta de dados, Data Query Language. A principal instrução aqui é o select, tudo aquilo que envolve o comando select. Aqui nós podemos ter funções de agregação,
que seria uma função de agregação. Eu quero calcular uma média. Função average. AVG. Eu quero contar alguma quantidade conforme alguma condição que eu especifico. Eu quero adicionar uma condição, eu quero fazer um where, eu quero consultar um dado onde tal condição for satisfeita. Eu quero fazer um join, quero consultar aqui diferentes tabelas e gerar um resultado que mostre o relacionamento entre essas minhas entidades. Então a gente tem várias opções aqui. Outra também a gente tem o DCL, que é o Data Control Language. Então a gente vai definir privilégios de usuário e roles através do DCL. Para isso a gente vai ter o comando grant, aonde eu vou atribuir uma permissão, e a gente vai ter o comando revoke, aonde eu vou revogar essa permissão. A gente também tem a DTL, linguagem de transação de dados. Principais linguagens aqui a gente vai ter o begin, onde ele vai especificar o início da minha transação. Caso eu queira especificar uma sequência de instruções SQL, eu não quero simplesmente me limitar a uma única instrução numa linha. Eu quero fazer um select. Então aquilo é uma instrução que ele vai iniciar e terminar dentro daquele comando que eu especifiquei. Agora eu quero fazer uma sequência de instruções, eu quero fazer mais de uma instrução. Então a gente pode utilizar a linguagem de transação para especificar onde aquilo vai começar, e aí como eu vou comitar ou quando eu vou fazer um rollback disso. Então dentro da DTL a gente também tem o commit e o rollback, né? Respeitando as propriedades das transações do meu modelo relacional, aquelas propriedades ACID que a gente vai ver aqui no decorrer desse curso de reta final. Fechado? Então, essas aqui são as principais instruções da nossa linguagem SQL. A linguagem SQL ela não é processual. A gente vai descrever o que deve ser feito através de declarações, né? Em comandos explícitos, uma vez que eu insiro um dado, através do insert, eu só consigo alterar ou remover aquele dado se eu especificar uma nova instrução também declarando explicitamente que aquele dado ele precisa ser removido. A linguagem SQL é uma linguagem padrão ANSI para bancos de dados relacionais. Todas as operações em um banco de dados Oracle, em um Oracle Database, são executadas utilizando instruções SQL. Uma instrução SQL ela pode ser considerada um programa ou uma instrução de computador. Então, geralmente, quando eu executo uma única instrução, aquela instrução ela vai ser iniciada, concluída e vai ser apresentado algum resultado. Eu não vou precisar gerar algum tipo de processo em background, nem nada disso. Uma única instrução ele é um programa que vai ser executado ali direto no meu terminal, na interface que eu estiver utilizando para o meu banco de dados. Uma instrução SQL é uma sequência de texto SQL. Então, aqui nesse nosso exemplo, a gente tem a instrução select, né? Eu quero fazer uma consulta. O que eu estou consultando? Aí eu poderia especificar um asterisco, que eu quero todas as colunas de alguma tabela específica, que eu vou especificar aqui no from. Ou eu também posso colocar algumas colunas específicas de acordo com a tabela que eu estou consultando. Então, eu quero só dados de first name e last name da tabela employees, da tabela empregados. As instruções SQL permitem executar consultar dados, select, através da DQL, inserir, atualizar e excluir linhas de uma tabela. Então, isso aqui através da DQL. Isso aqui através da DML, de linguagem de manipulações de dados. Criar, substituir, alterar e liberar objetos. Aqui a gente tem a definição, a linguagem de definição de dados, DDL. Controlar o acesso ao banco de dados e seus objetos. A gente tem aqui a DCL, Data Control Language, linguagem de controle de acesso aos nossos dados. Garantir consistência e integridade de banco de dados. Aqui a gente tem a DTL, linguagem de transação de dados. Uma outra forma de acesso a dados ao banco de dados Oracle é o PLSQL, é uma extensão da nossa SQL específico para o Oracle. O PLSQL é uma extensão procedural do Oracle SQL. O PLSQL é integrado ao Oracle Database, permitindo que sejam usadas
todas as instruções, funções e tipos de dados SQL do nosso banco de dados Oracle. O PL/SQL pode ser utilizado para controlar o fluxo de um programa SQL, então eu vou definir como aquela sequência de instruções vai ser executada. Posso utilizar variáveis e escrever procedimentos de tratamento de erros. Posso escrever store procedures, ou seja, procedimentos armazenados, procedures que eu posso invocar ou definir alguns cenários em que esse procedimento vai ser executado. Um procedimento ou função PL/SQL é um objeto de esquema, assim como a tabela, assim como o índice, que consiste em um conjunto de instruções SQL e outras construções PL/SQL. Por exemplo, eu quero definir um procedimento armazenado aqui que vai converter, que vai trocar, que vai tratar o meu dado lá no meu banco. Que ele vai pegar o meu mês que está em número e quero que ele mude para nome, por exemplo. E aí eu crio essa função e defino uma rotina. E eu posso fazer isso através de um gatilho. Então eu vou disparar aquele gatilho de acordo com o tempo, de acordo com alguma condição. E esse gatilho ele vai chamar esse meu procedimento armazenado que vai executar as instruções que eu defini ali naquele procedimento. E aí, se tudo der certo, se ele executar todas as instruções com sucesso, ele vai comitar aqueles dados, ele vai salvar os dados em banco de dados, tornar aqueles dados persistentes, e aí ele respeita as propriedades ACID, né, de atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade do modelo relacional, que a gente vai ver mais para frente. E também, caso tenha algum erro com alguma instrução, ele vai executar um rollback, ele vai voltar ali para o início da execução desse procedimento, para exatamente ele vai voltar no tempo, né? Ele vai manter o meu banco de dados consistente, ele vai voltar para o estado consistente anterior ao início da execução daquele procedimento. As instruções são agrupadas, armazenadas no nosso banco e executadas como uma única unidade, uma vez que eu especifiquei que aquele procedimento ele vai ser chamado, né, ele vai ser invocado e vai executar aquilo que eu descrevi dentro do procedimento. Ele pode resolver um problema específico. Fechado? Então a gente viu aqui nessa primeira aula alguns conceitos importantes do que tange o nosso banco de dados Oracle. Fechado? Vamos resolver aqui algumas questões FGV com base nesse assunto. Então, FGV, Ministério Público Estadual de Alagoas. O conjunto de programas responsável pelo gerenciamento de uma base de dados, de um banco de dados, e que, entre outras funções, suporta uma linguagem de consulta, geralmente o nosso SQL, né, gera relatórios e disponibiliza uma interface, seja ela gráfica ou seja ela em texto, para que os seus clientes possam incluir, alterar ou consultar dados. Olha só, a linguagem de manipulação, incluir insert, alterar update, consultar select, é chamado de banco de dados relacional. Então, o banco de dados relacional ele é uma tecnologia de como eu vou armazenar o meu dado. Ele não é necessariamente um software, né, um conjunto de programas. Dicionário de dados, o dicionário ele vai especificar quais os tipos de dados que eu posso inserir ali no meu banco, na minha tabela. O modelo entidade de relacionamento também ele é um conceito, né, de entidades e relacionamentos. Sistemas de suporte à decisão, isso aqui geralmente envolve tecnologias de BI, de inteligência e de negócio. Então, o que sobra aqui para a gente é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, o nosso SGBD. Fechado? Então, o SGBD ele é esse software que vai controlar o acesso, que vai controlar as minhas transações e tudo aquilo que envolve armazenamento, inserir, alterar, consultar dados no nosso banco. E aqui no comentário a gente descreve um pouco mais esse conceito de SGBD. Próxima questão, agora TCE Amazonas, também FGV. Na próxima questão, considere uma tabela de banco de dados T, cuja instância é exibida a seguir. Então, aqui a gente tem as ocorrências de algumas linhas, né, vinculadas a esse banco de dados T, chamado T. Considerando-se a instância da tabela T, analise o comando SQL abaixo. Então, ele vai fazer um delete from T. Então, ele vai deletar algumas linhas de T quando B mais D foi igual a C. Então, ó, quando a coluna B mais a coluna D
foi igual a C. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Verificar linha a linha. Vamos lá, primeira linha aqui, né? Vou botar um númerozinho aqui, já que a gente não tem o nome dessa linha. Linha 1. A gente vai pegar aqui B mais 1. Ele é igual a C? Ele é igual a C. Então, essa primeira linha aqui, ela vai ser deletada. Próxima linha. B3D é 2, então aqui dá 5. É igual a 8? Não, né? Então, essa segunda linha, ela vai manter. Terceira linha, B2, D3. B mais 3, 2 mais 3, 5. É igual a 9? Não, né? Então, essa segunda linha, ela também vai se manter. Próxima linha, ó, B5, D4, 5 mais 4, 9. É igual a 4? Não, né? Então, a terceira linha ela também vai se manter. Então, a única linha deletada vai ser a primeira linha. O número de registros da tabela T afetados pela execução desse comando é... Qual linha foi afetada? Somente a linha 1. Então, a gente só vai ter um único registro afetado pela execução desse comando. Então, aqui a gente tem a aplicação, um exemplo de aplicação de uma linguagem SQL, de uma instrução SQL, onde a gente vai fazer a manipulação do meu dado, né? Então, o delete, ele é uma instrução do subconjunto DML da linguagem de manipulação de dados. Fechado aqui no comentário, a gente apenas põe em texto aqui isso que a gente acabou de explicar. Então, a última questão aqui nesse nosso bloco, na instalação de um banco de dados Oracle, o comando grant é usado para atribuir. A gente viu o comando grant, ele faz parte da DCL, da linguagem de controle de dados. Então, o grant ele é responsável por gerenciar permissões e privilégios dentro do meu banco de dados. Então, a única alternativa aqui, ó, letra C, privilégios para usuários e funções e roles que a gente possa criar lá no nosso banco de dados Oracle. Então, a alternativa correta, letra C, o comentário aqui para te ajudar a definir o que o comando grant ele é responsável. Fechado? Então, nessa primeira aula que a gente revisou vários conceitos que envolvem banco de dados relacional, nosso banco de dados Oracle, também a gente viu rapidamente sobre as instruções e os subconjuntos da linguagem SQL. Isso é muito importante, a SQL basicamente pergunta para qualquer tipo de banco de dados. Fechado? Então eu te vejo numa próxima aula. Até lá!